O cheiro, aquele cheiro de esgoto e morte, grudado na coleira vazia do pretinho, ainda me assombra, anos depois. Meu nome é Osvaldo, e a desgraça começou no final do inverno de 2012, lá nas minhas terras, em Jaguariaíva, no Paraná. Tudo era rotina na pequena propriedade rural, até o dia em que as galinhas começaram a sumir. Uma, duas, depois três, sem deixar rastro, sem um pingo de sangue. No início, achei que era onça, ou talvez algum cachorro de rua, mas a tela do galinheiro estava sempre intacta. Nenhum rasgo, nenhum buraco. Mas a madeira, essa sim, apresentava marcas, arranhões profundos, como se garras enormes tivessem tentado arrancar os barrotes. Não era um predador comum, eu sabia. Aquele detalhe, a falta de sangue, me incomodava, me roía por dentro. As noites ficaram mais longas, mais pesadas. O sono não vinha. Meus ouvidos se aguçavam a qualquer ruído vindo do terreiro, do milharal, da mata que beirava a propriedade. Em uma dessas madrugadas frias, a lua quase cheia iluminando a névoa que subia do chão, eu a vi. Não de perto, mas uma silhueta alta, esguia, mais de 2,5 metros de altura, que parecia se desenrolar da escuridão, como se fosse parte dela. Ela se esticava, se retorcia, uma figura disforme que lentamente tomava um contorno humanoide, mas distorcido. O que mais me marcou foi o cheiro, um odor almiscarado e podre, algo que parecia carregar a essência da própria morte. Eu prendi a respiração. Meu coração batia forte, um tambor descompassado no meu peito. A criatura apenas observava, parada, na lisiere da mata. Eu não fiz barulho. Ela não se moveu. Eu fiquei ali, olhando, até ela desaparecer na sombra, como se nunca tivesse existido. Decidi que precisava de uma vigília. Armei-me com a velha espingarda e me postei na janela da cozinha, com vista para o galinheiro. As horas se arrastavam, cada minuto uma eternidade. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo chiado dos grilos e o sussurro do vento entre as árvores. Eu estava quase cochilando, a cabeça pesada, quando um arranhão suave veio da porta. Depois, outro, mais forte. Era a porta da cozinha. Eu parei. Escutei. Nada. O silêncio retornou, mais denso, mais assustador. Quando a luz do dia começou a raiar, eu fui até a porta. Na maçaneta havia uma gosma, oleosa, pegajosa, com o mesmo cheiro nauseabundo que eu sentira antes. Na noite seguinte, o desespero tomou conta. Eu não podia mais ficar esperando. Precisava encarar o que quer que fosse. Levei minha lanterna mais potente. Quando ouvi os estalos vindos do galinheiro, não hesitei. Acendi a lanterna e mirei. O facho de luz cortou a escuridão e revelou a criatura. Era magra, de uma magreza doentia, a pele cinzenta e enrugada parecendo pele de sapo. Seus braços eram longos, desproporcionais, terminando em mãos com dedos finos e garras afiadas. Os olhos, eram pequenos, vermelhos, fundos, como brasas incandescentes no meio daquele rosto cadavérico. Ela segurava uma das minhas galinhas, torcendo o pescoço dela com uma frieza mecânica, sem um pingo de emoção. Eu gritei. A criatura virou a cabeça para mim, com um movimento brusco e antinatural. Por um instante, senti o puro terror, a certeza de que a morte estava me olhando de volta. Ela largou a galinha morta e correu, não para a mata, mas para a casa. Subiu nas paredes, com a agilidade de um inseto gigante, e se postou no telhado. Eu ouvia os arranhões, as telhas se movendo, a criatura tentando abrir caminho para dentro. O som das telhas raspando, a madeira estalando, me fez correr para dentro, trancando tudo, tremendo. Foi quando percebi que Pretinho, meu fiel cachorro, não estava latindo. Não estava em lugar nenhum. Procurei por ele por horas, gritando seu nome, sentindo um pavor crescente. No dia seguinte, encontrei sua coleira. Estava no meio da pilha de lenha, fechada, intacta, mas vazia. E impregnada, aquele cheiro que eu jamais esqueceria, de esgoto, de carne em decomposição, de morte. Não havia um arranhão na coleira,
como se o animal tivesse se desmaterializado dela, deixando apenas o vazio e o odor repugnante da criatura. Hoje, anos se passaram, mas eu ainda sinto os olhos dela em mim sempre que a noite cai, sempre que o vento sopra da mata. Eu ouço os estalos guturais vindo da lisière, como um lembrete constante de que ela ainda está lá. E sei que ainda me observa, da lisière da mata, estalando aqueles ossos, esperando, sempre esperando. A maçaneta de metal frio girava lentamente, um rangido quase imperceptível cortando o silêncio denso e opressor da noite goiana, e eu sabia, com uma certeza gelada que vinha das profundezas de um abismo insondável, que ela havia me encontrado novamente, que o pesadelo estava ali, na soleira da minha porta, a milhares de quilômetros de onde tudo havia começado. Meu nome é Pedro, e a sombra me seguiu até aqui, até o 10º andar de um prédio imponente e moderno em Goiânia, uma metrópole de luzes cintilantes e vida incessante, um lugar que eu ingenuamente acreditava ser um refúgio impenetrável. Mas a história, o verdadeiro terror visceral que se enraizou na minha alma, começou muito antes, em um tempo que parecia pertencer a outra vida, na fazenda isolada do meu tio, na tranquila e, até então, pacata Caiaponia, no interior do estado de Goiás. Eu era apenas um jovem, com pouco mais de 18 anos, ajudando meu tio com as árduas tarefas diárias da lida com o gado, com a manutenção das longas cercas de arame farpado, com a colheita modesta dos frutos da terra, com a vida simples e previsível do campo, quando a escuridão, uma escuridão que parecia viva, começou a se manifestar de formas cada vez mais perturbadoras. A princípio, era apenas uma sensação vaga, um arrepio incomodo que percorria minha espinha ao entardecer, quando os raios alaranjados do sol começavam a se esticar e se alongar, transformando cada árvore em uma figura fantasmagórica e engolindo os vastos pastos e as moitas densas em um manto crepuscular. Os cães da fazenda, animais de guarda imponentes e de latido poderoso, sempre tão ferozes e alertas à menor das presenças estranhas, começavam a choramingar com um som baixo e lamentoso, sem qualquer motivo aparente, seus pelos grossos eriçados para o nada, seus olhos grandes e escuros marejados de um medo ancestral que eu, em minha inocência juvenil, ainda não era capaz de compreender em toda a sua dimensão aterrorizante. Meu tio, um homem forte, com a pele curtida pelo sol e o corpo calejado por anos de trabalho duro sob o céu aberto, parecia progressivamente mais silencioso, seus ombros pesados, seus olhos profundamente inquietos, varrendo o horizonte distante com uma apreensão crescente, como se esperasse a chegada de algo que ele não ousava nomear, um presságio sombrio que pairava sobre a fazenda. Foi na primeira noite, uma noite sem lua e com o céu carregado de nuvens pesadas, que eu a vi de verdade, uma mancha mais escura, infinitamente mais densa que a própria noite circundante, no limite distante da cerca, à beira da mata fechada que margeava a propriedade. Parecia um buraco negro no tecido do espaço, uma anomalia visual, uma ausência completa de luz que absorvia até mesmo os tênues brilhos das estrelas que porventura tentavam perfurar o véu da escuridão. Tinha uma altura colossal, assustadora, quase 3 metros, projetando-se contra o céu sem estrelas como um pilar de trevas, uma silhueta impossível, grotesca em sua perfeição sombria. Tentei racionalizar, tentei ignorar, pensando ser apenas algum animal de grande porte, um engano da minha vista cansada, da mente pregando peças na solidão da noite no campo, mas o cheiro, o cheiro nauseante e inconfundível. Era como se a terra recém-virada de um túmulo antigo se misturasse ao doce e sufocante perfume, ao aroma enjoativo das flores de velório, um odor pútrido e adocicado que me invadia as narinas, que me enchia os pulmões até a queimação, que me fazia sentir instantaneamente enjoado e profundamente aterrorizado. Era um fedor que grudava na garganta, que parecia perfurar os ossos, um prenúncio de algo terrível e inevitável se aproximando em cada inspiração que eu ousava dar. Na segunda noite, a sombra estava inegavelmente mais perto. Eu estava voltando para a casa depois de ter certeza de que todos os portões do curral estavam devidamente fechados e travados, a lanterna potente em minhas mãos tremendo levemente. Priue estava lá, no meio do caminho de terra batida que levava à residência principal, a uma distância de 100 metros, não mais que isso, perto demais para o meu conforto, para a minha sanidade. Não era uma sombra projetada por alguma fonte de luz, era uma entidade tridimensional, uma figura sólida e densa de escuridão pura, que não refletia absolutamente nada da luz intensa da minha lanterna. O foco poderoso do feixe de luz parecia apenas atravessá-la, como se ela fosse feita de vácuo, de escuridão primordial,
um abismo que devorava a própria luz sem deixar rastro. Os cavalos no pasto, animais normalmente orgulhosos e fortes, relincharam com um terror gutural, um som de puro pavor animal, correndo em disparada para o canto mais distante do cercado, amontoando-se uns contra os outros, em um pânico cego. Eu parei abruptamente, o ar gélido da noite me cortando o peito, meus músculos enrijecidos pelo pavor que subia como um veneno, meus olhos fixos naquela aberração. Meu coração batia tão forte e descompassado que senti que explodiria a qualquer momento contra as costelas, um tambor frenético e doentio. O cheiro de cova e lírios murchos era agora quase insuportável, sufocante, enchendo todo o ambiente, impregnando-se em minhas roupas, em meus cabelos. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que aquilo não era um homem comum, não era um animal terrestre, não era uma criatura deste mundo material. Era o visitante, ou a sombra do homem alto, como meu tio viria a explicar, com a voz embargada pelo medo, na manhã seguinte. Era a personificação do mal espreitando. Corri para a casa, meu fôlego falhando, minhas pernas parecendo pesar toneladas, a imagem da figura escura queimando na retina dos meus olhos. Tranquei a porta de madeira maciça com todas as chaves disponíveis, empurrando uma pesada cadeira de carvalho contra ela, sentindo-me um tolo por pensar que simples pedaços de madeira e metal, ou um móvel frágil, poderiam deter uma força tão indescritível e malevolente. Meu tio me viu entrar, seu rosto pálido e marcado na penumbra fraca da sala, iluminada apenas por uma lamparina a querosene, e apenas assentiu com a cabeça, um gesto lento e pesado, como se compreendesse perfeitamente o terror paralisante que eu tinha estampado nos olhos, sem que uma única palavra precisasse ser trocada entre nós. Ele não perguntou o que eu tinha visto, ele já sabia, ele já sentia a presença opressora que rondava a fazenda. A terceira noite foi o inferno na terra, uma provação que testou os limites da nossa sanidade. A sombra se arrastou até a varanda principal da casa. Seus movimentos eram estranhamente lentos, pesados, quase deliberados, mas ininterruptos, como uma marcha inexorável em direção ao seu objetivo. Ouvíamos os cães uivando desesperadamente, um som de dor e medo que cortava a carne, um lamento que parecia vir do próprio inferno, no canil distante, seus latidos agora abafados, substituídos por um choramingo contínuo. Os bovinos mugiam alto, com uma angústia palpável, seus lamentos ecoando pela planície escura, suas reações frenéticas demonstrando o pânico que invadia o reino animal. O visitante estava agora do lado de fora da porta principal, aquela mesma porta que eu tinha trancado com 3 chaves distintas e que meu tio havia benzido com água benta, recitando preces antigas e palavras de proteção que ele havia aprendido com sua própria avó. Ouvíamos o som pesado dos passos se aproximando lentamente, o ranger da madeira da varanda sob um peso imenso, e então, um rangido agudo, um som metálico e ensurdecedor. Era a maçaneta. Ela estava girando. Primeiro, hesitante, com pequenos cliques e gemidos do mecanismo interno da fechadura, depois com mais força bruta, como se uma mão invisível, mas de uma potência avassaladora, estivesse testando a resistência da fechadura, de cada parafuso, de cada peça de metal. A porta tremeu violentamente em seus gonzos enferrujados, a madeira maciça, estalando e rangendo sob a pressão implacável, o metal da fechadura retorcendo-se com um som de desespero iminente. Eu estava completamente paralisado pelo pânico, os olhos fixos na porta, minha respiração presa na garganta, o corpo frio e trêmulo, incapaz de qualquer reação. Aquilo estava a meros milímetros de nos invadir. No exato momento, naquele instante preciso em que o pino da fechadura cedeu um pouco mais, emitindo um estalo seco e final, um grito agudo de desespero e agonia cortou o ar abafado da casa, vindo do quarto dos fundos, onde minha avó repousava. Era ela. Ela estava acamada há meses, uma mulher frágil, com 85 anos, já com a saúde severamente debilitada, à beira da vida. Meu tio e eu corremos para lá, o terror nos impulsionando com uma força sobrenatural, apenas para encontrá-la, imóvel, seus olhos leitosos abertos, fixos no teto branco e antigo, seu corpo já sem vida, com o último suspiro ainda pairando no ar frio. Ela havia partido, levada pela escuridão que rondava a nossa casa. Meu tio, com o rosto banhado em lágrimas abundantes e suor frio, o corpo curvado pela dor e pelo medo, explicou-me em sussurros roucos que a sombra, o visitante,
Era um agouro antigo, uma entidade malevolente que vinha especificamente buscar alguém, um presságio de morte iminente e inevitável. Ele disse que se não houvesse ninguém para morrer, ninguém com a vida já por um fio tênue, ela não partiria, mas marcaria um morador da casa, e essa pessoa, vítima de um destino cruel, começaria a definhar gradualmente, a enfraquecer dia após dia, até morrer em poucos dias, acometida por uma doença misteriosa e inexplicável, incurável para a medicina dos homens. Minha avó, coitada, havia sido o sacrifício, a válvula de escape involuntária, evitando que um de nós, eu ou meu tio, fosse marcado por aquela coisa. A dor da perda se misturava a um alívio doentio, a uma culpa esmagadora. Eu não conseguia mais respirar o ar pesado e fétido daquela fazenda. O cheiro da morte, o aroma adocicado e pútrido das flores de velório, parecia impregnado não apenas nas paredes úmidas da casa, nos móveis velhos e desgastados, mas também na minha própria pele, nos meus cabelos, em cada poro do meu corpo, uma marca invisível. Fugir, escapar daquele lugar amaldiçoado, era a única opção que restava à minha mente aterrorizada. Empacotei minhas poucas coisas, minhas roupas, um ou outro pertence de valor sentimental, e, no dia seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo, peguei o primeiro ônibus para Goiânia, prometendo a mim mesmo, com todas as minhas forças, que nunca mais olharia para trás, que jamais retornaria para aquele lugar que havia se tornado o epicentro de todo o meu medo. Os anos se passaram lentamente, arrastando consigo as memórias mais vívidas, transformando-as em pesadelos noturnos esporádicos. Tentei reconstruir minha vida na efervescente cidade grande, em um apartamento aconchegante no 10º andar de um prédio moderno, um lugar que parecia tão distante, tão seguro e impenetrável à escuridão do campo, aquelas histórias de fantasmas e entidades. Eu me convenci de que estava seguro, que o ceticismo da cidade me protegeria. Até que, na semana passada, o cheiro. Aquele cheiro inconfundível, pútrido e doce, misturado a algo metálico, como sangue velho, invadiu de repente minha sacada, carregado por uma brisa traiçoeira da noite. Eu congelei. Aquele fedor inconfundível. Meu coração começou a bater um ritmo frenético e doentio contra as costelas, uma taquicardia de puro pavor. Eu saí para a sacada, meu corpo rígido, meus olhos varrendo o vazio escuro entre os prédios com uma esperança desesperada de que estivesse enganado, e lá estava ela. A sombra. Uma figura imensa, densa, mais escura que o próprio abismo, tão negra que parecia sugar a luz ambiente, pairando imóvel sobre o vazio entre os prédios, bem em frente à minha sacada no 10º andar. Ela parecia olhar diretamente para mim, embora não tivesse olhos, apenas uma massa informe de escuridão impenetrável que se destacava contra o brilho difuso das luzes da cidade. Eu parei abruptamente, um grito silencioso preso na garganta. Escutei com desespero, tentando captar o menor som, mas não havia nada, apenas o silêncio pesado do terror, um vácuo que parecia sugar o som. No dia seguinte, a notícia correu célere pelos corredores do condomínio, murmurada em tons chocados pelos vizinhos. Minha vizinha do apartamento ao lado, uma senhora solitária e aparentemente saudável, com 79 anos de idade, havia sido encontrada morta em sua cama, vítima de um ataque cardíaco súbito e inexplicável, uma morte sem qualquer aviso prévio. A maçaneta de metal frio girou novamente na porta de entrada do meu apartamento, um rangido quase imperceptível. A mão, longa e disforme, parecia ter sido marcada a ferro incandescente na lataria fria do meu velho Scania. O cheiro de queimado ainda pairava, uma fumaça etérea do terror que eu havia experimentado na madrugada, ali na BR-407, perto de Senhor do Bonfim. Eu vi. Vi com estes olhos que a terra há de comer. Aquela coisa sem rosto me assombrou, me confrontou e quase levou meu primo embora. Meu nome é Beto, e sou caminhoneiro há mais de 30 anos, homem do asfalto, conhecedor de cada curva e de cada lenda que as estradas do nosso Brasil guardam. A gente vê muita coisa, acredita em pouca, mas respeita tudo. Aquela noite, o respeito virou medo visceral, um medo que ainda hoje me faz suar frio, mesmo sob o sol escaldante do sertão baiano. Aconteceu há uns 5 anos, um tempo que parece ontem de tão gravado que ficou em minha alma. Eu vinha do sul da Bahia, subindo em direção a Pernambuco, e tinha pego meu primo, Júnior,
em Feira de Santana. Júnior estava em um estado que eu nunca tinha visto, uma raiva que exalava dele como um calor tóxico, quase palpável. Ele tinha tido uma briga feia em família, daquelas que abalam estruturas, e a energia pesada dele preenchia a cabine, transformando o ar em algo denso e respirável. Eu tentei conversar, amenizar, mas a negatividade dele era como um muro intransponível. Ele só resmungava, sucava o banco, os olhos fixos na paisagem que passava, mas sem ver nada de verdade. Eu senti um arrepio, uma sensação ruim que não tinha a ver com a brisa da noite, algo que vinha de dentro daquela cabine apertada. Algo estava errado, muito errado. A noite estava escura, uma escuridão do tipo que o céu do sertão oferece, estrelas cravejadas em um veludo negro, mas sem luz na estrada, apenas o farol alto do meu caminhão rasgando a névoa seca. Júnior dormitava, um sono agitado, resmungando palavras ininteligíveis. A BR-407 é um trecho traiçoeiro, com pouca movimentação na madrugada, e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo chiado do rádio em uma estação de forró de baixa qualidade. Eu estava atento, como sempre, os olhos treinados para ver qualquer movimento na pista, qualquer bicho que pudesse cruzar meu caminho. Foi então que a vi. Não de repente, mas como se tivesse emergido da própria escuridão, uma mancha mais densa que a noite à frente. Ela estava no meio da estrada. Uma mulher. Não uma pessoa normal, não um acidente, mas uma figura esguia, envolta em uma capa preta, pesada, que parecia absorver a luz dos meus faróis. A capa não era de pano comum, parecia feita de sombras tecidas, e o vento, que ali mal existia, fazia-a flutuar de um jeito impossível, sem volume, como um recorte no espaço. Eu pisei no freio com força, a experiência de décadas me mandando reagir antes mesmo que meu cérebro processasse o que eu via. O caminhão guinchou, jogou, mas antes mesmo que eu pudesse controlá-lo por completo, o motor simplesmente morreu. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor, absoluto. O ronco do motor cessou, o rádio emudeceu e até o chiado parou. Apenas o barulho do vento fraco lá fora e, dentro da cabine, a minha respiração pesada e a de Júnior, que despertou assustado com a friada. Ele perguntou, a voz rouca de sono e raiva contida. Eu não respondi. Meus olhos estavam fixos na figura parada a uns 20 metros à frente. Ela não se mexia, apenas estava ali, uma silhueta de piche contra o asfalto. A temperatura dentro da cabine começou a cair. Era o sertão, na madrugada, sim, mas ainda assim quente, abafado. Mas ali, de repente, fazia um frio de gelar os ossos, um frio que queimava a pele, um ar gelado que se instalava nos pulmões. Eu podia ver minha própria respiração. Uma fumaça fantasmagórica que saía da minha boca. Júnior tossiu, apertou os braços. A entidade começou a se mover. Lenta, deliberadamente. Cada passo era silencioso, a capa arrastando no asfalto sem emitir som. Ela se aproximava. Eu tentei dar a partida, virei a chave. De novo, de novo. Nada. O motor estava morto, o painel apagado. Medo. Um medo gélido me subiu pela espinha e eu senti o cheiro, um cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido, como folhas em decomposição, mofo antigo. A cada passo dela, o frio aumentava, o ar dentro da cabine ficava mais rarefeito. Eu suava, mas um suor frio, que escorria pela minha testa e pelo meu pescoço. Ela chegou ao lado do caminhão. Parou na porta do carona, exatamente onde Júnior estava. A altura dela era impressionante, bem maior que a de uma mulher comum. E a capa, agora de perto, parecia ainda mais sombria, um buraco negro na noite. Eu olhei para o que deveria ser o rosto dela, mas não havia um. Era um vácuo, uma ausência, um espaço onde a luz e a forma deveriam existir, mas só havia um negrume abissal, profundo, que parecia sugar minha própria existência para dentro dele. Júnior começou a se debater. Ele não via o rosto dela, apenas a sombra, mas a presença era opressora. Eu não consigo respirar, Beto. Eu não consigo respirar. Ele engasgava, as mãos no pescoço, o rosto vermelho, os olhos esbugalhados.
A porta do carona, que estava trancada, começou a vibrar. Um tremor sutil no início, depois mais forte, como se algo estivesse tentando abri-la por fora, com uma força impossível. Eu podia ouvir um arranhado suave na lataria, um som que gelava o sangue. A coisa estava tentando entrar. Eu entrei em pânico. Um pânico que me paralisava e me impulsionava ao mesmo tempo. Minha mente gritava, meu corpo tremia, mas eu sabia que precisava fazer algo. Precisava proteger Júnior, proteger a nós dois. Fechei os olhos com força, apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Respirei fundo, tentando encontrar alguma força, alguma esperança em meio àquele terror. Comecei a rezar. Não uma oração calma, mas um grito desesperado da alma, um Pai Nosso e uma Ave Maria, repetido sem parar, com toda a fé que eu tinha, com toda a minha força interior. Eu sentia minhas cordas vocais rasgarem. A cada palavra, o frio parecia diminuir um pouco, a pressão na porta do carona ceder. A entidade, do lado de fora, parecia hesitar, a capa ondulando como fumaça ao vento. Júnior ainda lutava para respirar, mas a sufocação diminuía gradualmente. Eu continuei, as palavras saindo da minha boca como uma barreira invisível, uma proteção que eu nem sabia que tinha. Rezai e rezai, meus olhos ainda fechados, até que o silêncio se instalou novamente, mas desta vez, um silêncio diferente, sem o peso opressor de antes. Abri os olhos. Ela havia sumido. A estrada estava vazia, apenas o asfalto negro sob a luz dos meus faróis, que agora estavam acesos novamente. O motor roncou. Liguei a chave e ele pegou de primeira, como se nada tivesse acontecido. O frio dentro da cabine se dissipou, voltando ao calor abafado da noite sertaneja. Júnior, ofegante, se jogou no banco, tremendo, os olhos marejados. Eu pisei no acelerador, deixando aquela parte da BR-407 para trás o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, quando o sol já castigava o asfalto, paramos em um posto. Fui fazer a vistoria de rotina no caminhão e, ao passar pela porta do carona, onde a entidade havia estado, eu vi uma marca de mão. Não uma mão normal, mas longa, com dedos finos e retorcidos, como garras. Estava queimada, preta, na lataria verde dos Scania. Um desenho sinistro, permanente. Eu toquei, a lataria estava fria, mas a marca parecia irradiar um calor antigo, uma memória de fogo. Júnior viu e não precisou de explicações. Ele só balançou a cabeça, pálido. Quando contei o ocorrido a um velho policial rodoviário que conheço há anos, um homem que já viu de tudo e não se assusta fácil, ele me ouviu em silêncio, os olhos fixos na marca na lataria. Quando terminei, ele apenas disse, a voz baixa, a mulher da capa preta, Beto, ela é velha naquelas bandas. É atraída por energia pesada, de ódio, de discórdia. Gente brigada, com a alma carregada, é um farol para ela. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Júnior e sua raiva, sua negatividade. Ele era o farol. Eu nunca mais dei carona a ninguém que estivesse brigado, com o coração cheio de amargura. E evito passar por aquele trecho da BR-407 durante a madrugada, mesmo que isso signifique fazer um desvio de centenas de quilômetros. Eu nunca mais vi a mulher da capa preta, mas sinto o olhar vazio dela nas minhas costas a cada vez que a escuridão da noite abraça a estrada. Sempre. Eu sei que ela está lá. O cheiro ainda está nas minhas narinas, podre, sulfuroso, um fedor de morte que nenhuma água ou tempo jamais conseguirá lavar da minha memória. Meu nome é Orestes, e o que vou contar aconteceu há 10 anos, quando eu era um jovem cheio de vida e esperança, antes daquela noite fatídica no sítio do meu tio Valmir, encravado na localidade de Várzea da Cobra, um lugar que o nome já entregava a sua natureza traiçoeira e selvagem. Era um pedaço de terra esquecido pelo progresso, mas não pelo mal. Sempre amei passar minhas férias ali, a simplicidade da vida no campo me cativava. O canto dos pássaros, o ar puro, as estrelas que pareciam mais brilhantes, mais perto de tocar. Mas tudo mudou quando a dona Alzira,
Nossa vizinha mais próxima apareceu na porteira com os olhos arregalados, o rosto pálido como um lençol. Ela falava em sussurros, quase inaudível, sobre sua cabra, encontrada morta de forma bizarra, o pescoço torcido em um ângulo impossível, o corpo completamente sem uma gota de sangue, como se tivesse sido drenado por dentro. Tio Valmir, um homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça, um brilho de preocupação passando por seus olhos já cansados. Eu, na minha ingenuidade juvenil, tentei racionalizar, talvez um lobo ou alguma doença estranha. O tio só me olhou e um silêncio pesado caiu sobre nós. Os dias seguintes foram estranhos, uma tensão invisível pairava no ar. Os animais estavam inquietos, os cães latiam para o nada no meio da noite, um latido rouco, desesperado, diferente dos latidos de aviso que eu estava acostumado. A lua cheia se aproximava, e com ela, uma sensação de opressão crescia no meu peito. Eu mal conseguia dormir, o barulho do vento nas árvores, o ranger da madeira da casa, tudo parecia amplificado, carregado de um significado sinistro. Eu parava, escutava. Nada. Depois, o vento uivava novamente, trazendo consigo um frio que não era natural, um frio que gelava os ossos. Naquela noite, a lua cheia parecia um olho gigante e amarelado no céu, observando cada movimento, cada respiração. Tio Valmir e eu estávamos na varanda, jogando truco, tentando espantar a quietude, o silêncio pesado que insistia em nos cercar. De repente, um grito, um som que jamais esquecerei, irrompeu da escuridão. Não era um grito humano, nem puramente animal. Era uma fusão horripilante dos dois, uma agonia gutural que rasgava a noite, cheia de dor e uma selvageria primordial. Eu congelei, o baralho caiu das minhas mãos. O tio Valmir se levantou num pulo, o rosto contraído de medo. Os cães começaram a latir descontroladamente, um coro de terror vindo do galpão. O grito se transformou em um rosnado, pesado, arrastado. Em seguida, ouvimos passos, pesados, estrondosos, batendo no chão de terra em volta da casa, aproximando-se do alpendre. O chão vibrava levemente. Um cheiro. Aquela podridão, enxofre, carniça. Como se o próprio inferno tivesse liberado algo em nossa direção. Corremos para dentro, trancamos a porta com o ferrolho enferrujado, mal conseguindo respirar. Os passos vieram até a porta da sala. Uma pancada seca. Depois outra, como se algo enorme estivesse testando a madeira. Um som arranhado, como garras enormes raspando na madeira envelhecida da porta. Eu suava frio. Tio Valmir pegou sua espingarda velha, as mãos tremendo. Eu me esgueirei até a cozinha, o vidro da janela embaçado, mas eu precisava ver. Precisava. Lá fora, a silhueta, distorcida pela lua e pelo vidro. Mas eu vi. Ombros largos, desproporcionais, uma cabeça alongada, quase como um crânio deformado, o corpo curvado, animalesco. Era imenso. Não era um bicho que eu conhecia. Não era um homem. Não era nada que eu pudesse nomear. A criatura se afastou da porta da sala e ouvimos um estrondo vindo do galpão, onde os cães estavam. Mais latidos, agora misturados com uivos de dor, e o som inconfundível de carne sendo rasgada, ossos sendo esmagados, mastigados. Um silêncio súbito se seguiu, ainda mais aterrorizante que o barulho. Os cães. Eles estavam mortos. Tio Valmir desabou em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Passamos o resto da noite encolhidos, o coração batendo descompassadamente. A criatura não voltou, mas a sua presença, o cheiro, o terror, ficaram impregnados em cada fresta da casa. A manhã chegou, cinzenta e silenciosa. O sol, quando finalmente surgiu, parecia fraco, sem vida. Saímos com cautela, a espingarda do tio carregada. O galpão estava devastado, a porta arrancada, as paredes com marcas profundas de garras. O chão, manchado de um vermelho escuro, mostrava o horror que havia acontecido ali. Mas o pior estava no quintal, na terra molhada do orvalho. As pegadas não eram de um animal, não eram de um homem, eram híbridas, de 40 centímetros de comprimento,
começavam com a marca profunda de um calcanhar humano, grande, pesado. Mas à frente, onde deveriam estar os dedos de um pé humano, a pegada se transformava em uma pata com 5 dedos longos e garras afiadas, marcas de unhas fortes sulcando a terra. Elas se afastavam da casa, em direção à estrada de chão batido. Seguimos a trilha com um medo gélido na espinha, cada passo revelando mais da aberração. E então, ao final da trilha, perto da estrada, as últimas pegadas, completamente humanas. Grandes, mas humanas. Como se o monstro tivesse simplesmente se transformado em uma pessoa naquele exato ponto e caminhado, sumindo no horizonte. Nunca mais voltei àquele sítio. Tio Valmir vendeu quase todos os animais, reforçou a casa com grades de ferro nas janelas, portas duplas de aço e só tinha cães da raça fila, amarrados em correntes grossas. Eu só penso que, talvez, o que saiu daquele rastro ainda esteja por aí, vivendo entre nós, esperando uma nova lua cheia. Apenas esperando. O uvo dos cachorros cortou à noite um som de puro pavor, não de raiva, mas de um medo ancestral que fez meus ossos gelarem, e eu sabia, ali, que a quaresma havia trazido algo mais que jejum ao sítio lajeado. Meu nome é André, e o que vou contar aconteceu em um sítio esquecido, o Lajeado, no interior de Minas Gerais, durante a quaresma do ano de 2022. Meu tio Moacir, um homem forte mas que agora se recuperava de uma cirurgia complicada, pediu que eu cuidasse da propriedade por umas semanas, e eu, sem muita coisa para fazer na cidade grande, aceitei de bom grado. A ideia de ar puro e a paz do campo parecia um bálsamo para minha alma cansada, uma fuga bem-vinda da rotina. Os primeiros dias foram exatamente como imaginei, tranquilos, com o sol nascendo e se pondo em um espetáculo de cores, o canto dos pássaros me acordando suavemente. Eu alimentava os animais, verificava as cercas, lia alguns livros, vivendo uma vida simples e despretensiosa. A casa, antiga e aconchegante, tinha seus rangidos habituais, o vento sibilava pelas frestas das janelas, sons que antes me acalmavam, agora começavam a se transformar em prenúncios de algo sombrio. Foi na segunda semana, quando a quaresma se aprofundava e uma névoa densa começava a cobrir o vale nas noites mais frias, que tudo mudou, a paz se desfez como fumaça. Os cães, antes brincalhões e barulhentos, ficaram estranhos. Eles começaram a se encolher nas casinhas, os rabos entre as pernas, os olhos arregalados, fixos em um ponto invisível na escuridão do mato. Não latiam mais para estranhos, nem para a passagem de animais silvestres, apenas uivavam, um lamento prolongado e arrastado que me fazia arrepiar a espinha. O uivo deles não era de alerta, era de um terror absoluto, de um medo profundo que eu nunca havia escutado em nenhum animal. Eles tremiam, choramingavam baixo, e quando eu tentava me aproximar para confortá-los, eles se afastavam, rosnando baixinho, como se minha presença fosse um incomodo, um perigo iminente. Eu não entendia. Era como se a própria noite os estivesse sufocando, uma força invisível os oprimindo. Então, o cheiro começou. Primeiro, um leve odor de algo azedo, putrefato, misturado com um leve tom sulfúrico, quase imperceptível. Mas, dia após dia, ele se intensificou, grudando nas minhas narinas, impregnando a roupa, a casa, o ar que eu respirava. Era um cheiro de enxofre e podridão, de carne em decomposição e de algo indescritível, maligno, que fazia meu estômago embrulhar. Era um fedor que parecia vir do próprio chão, da floresta, da escuridão que cercava a propriedade. Eu fechei as janelas, acendi incensos, mas nada adiantava. O fedor era persistente, onipresente, uma névoa fétida que se instalava na mente. Naquela noite, a terceira daquela semana macabra, eu estava na cozinha, tentando ler um livro. A janela estava fechada, mas o cheiro ainda invadia o ambiente. Os cães estavam quietos, um silêncio pesado e opressor dominava o sítio. Eu me levantei para pegar um copo d'água, e foi então que vi. Pela janela da sala, que dava para o quintal, bem ali, sob a luz fraca da lua que se esgueirava entre as nuvens, havia uma sombra. Uma sombra alta, esguia, mas ao mesmo tempo robusta. Meu coração disparou, o sangue gelou nas veias. Não era um animal comum, não era um homem.
Era algo diferente, terrivelmente diferente. Eu me aproximei da janela devagar. Meus passos pareciam pesar toneladas. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Meu fôlego engasgou na garganta. A criatura estava de pé, bípede, com aproximadamente 2,20 m de altura, talvez até mais. Era coberta por pelos escuros, quase negros, que pareciam absorver a pouca luz ambiente. Seus braços eram excessivamente longos, pendendo quase até os joelhos, terminando em mãos com garras que eu só podia imaginar a extensão. Mas o que mais me paralisou foram os olhos. 2 pontos amarelos brilhantes, como brasas incandescentes, que me encaravam diretamente, mesmo à distância, com uma inteligência cruel e uma fome insaciável. Eu não conseguia desviar o olhar. A criatura estava ali, real, observando, me analisando. Eu não era uma ameaça, eu era uma presa. Ela se moveu, não como um animal, mas com uma agilidade assustadora para seu tamanho. Caminhou em direção ao chiqueiro, os passos quase inaudíveis na grama molhada, um vulto na escuridão. Eu prendi a respiração. De repente, ouvi um estalo, um som seco, metálico. A criatura estava abrindo a tramela da porta do chiqueiro, com uma precisão que me chocou. Não era um bicho irracional. Tinha alguma forma de inteligência, de destreza. Um calafrio percorreu minha espinha. A compreensão daquele fato era ainda mais aterrorizante do que sua aparência. Nas noites seguintes, o terror se tornou rotina. Eu a via espreitando, sempre nas sombras, sempre nos limites da minha visão. Ela não se aproximava da casa diretamente, mas seus atos de vandalismo aumentavam. Uma noite, ouvi um barulho estrondoso vindo da parte de fora da casa. Pela manhã, encontrei o medidor de energia elétrica completamente destruído, arrancado da parede como se fosse papel. As tábuas do chiqueiro, grossas e pesadas, estavam despedaçadas, arrancadas com uma força bruta e inacreditável. Os animais, antes que os cães, agora estavam em pânico constante. Os porcos grunhiam sem parar, as galinhas cacarejavam incessantemente, um coro de puro desespero que me acompanhava dia e noite. Eu não dormia direito, vivia à base de cafeína e nervos. Cada sombra, cada ruído, era uma ameaça. Eu me trancava no quarto mais cedo, com todas as portas e janelas fechadas, mas sentia que aquilo não era suficiente, que a criatura podia entrar a qualquer momento. O cheiro de enxofre e podridão era um lembrete constante da sua presença, uma névoa invisível que me sufocava. Eu não estava mais cuidando do sítio. Eu estava sobrevivendo. Então, aconteceu o bezerro. Era uma manhã chuvosa, o céu estava carregado de nuvens escuras. Fui verificar o gado e lá estava ele, um bezerro jovem, deitado no pasto, inerte. Meu coração afundou. Ao me aproximar, o horror me atingiu em cheio. O animal estava morto, mas não era uma morte natural. A criatura havia atacado com uma precisão cirúrgica. Apenas as vísceras tinham sido consumidas, arrancadas com brutalidade, mas sem deixar vestígios de rasgo na pele externa do abdômen, uma ferida limpa, quase perfeita. E o mais chocante, a coluna do bezerro estava partida, um osso quebrado com uma força descomunal, como se tivesse sido torcida até se romper. Aquilo não era um predador faminto, era algo mais. Era uma carnificina metódica, quase ritualística. Eu estava em choque, tremendo, o suor frio escorrendo pela testa. Precisava falar com alguém. Fui até a casa do seu José, o vizinho mais próximo, um homem idoso, calejado pela vida no campo. Com a voz embargada, contei tudo, os cães, o cheiro, a criatura, o bezerro. Ele me ouviu com a seriedade de quem já viu demais. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, os olhos fixos na distância. É a coisa da quaresma, meu filho, ele disse, a voz rouca. Aparece por aqui, nessas bandas, só nesse tempo. Antigamente, diziam que era um homem que virava bicho, pagando promessa errada, ou coisa pior. Fica esperto. A quaresma tá acabando, mas a criatura, ela não esquece quem viu. As palavras de seu José cravaram-se em minha mente como pregos. Eu passei os dias seguintes em um estado de pânico constante, cada ruído me fazendo pular,
cada sombra se transformando na figura grotesca da criatura. Eu contava os minutos para o fim da quaresma, para o retorno de meu tio, para a minha fuga daquele inferno. Eu mal comia, mal dormia, minhas noites eram um tormento de pesadelos e o dia um limbo de terror e apreensão. No dia em que meu tio voltou, eu mal consegui descrever o que havia acontecido, as palavras me faltavam, a voz falhava. Eu estava exausto, física e mentalmente quebrado. Mas antes de ir embora, antes de fugir daquele lugar amaldiçoado, eu quis uma prova. Fui até a porta da sala, a mesma janela onde a vi pela primeira vez. Ali estavam, cravadas na madeira antiga, 3 marcas profundas de garras, como se um tridente tivesse rasgado a porta com fúria. E no chão, próximo à porta, encontrei alguns pelos escuros, finos, mas resistentes, com o mesmo cheiro nauseabundo da criatura. Eu os recolhi, guardei em um pote, a única prova tangível da minha sanidade ou da minha loucura. No carro, a caminho de casa, com o pote no banco ao lado, olhei para os pelos. De repente, eles começaram a vibrar, a escurecer ainda mais, a se contorcer. Quando parei no primeiro posto de gasolina para verificar, o pote estava vazio. No fundo, apenas um pó cinzento, fino, sem cheiro, como se os pelos nunca tivessem existido. Eu não entendi. Não quero entender.